Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus. Louvado, engrandecido seja o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? O Senhor reina, está revestido de toda a majestade. E por isso nós estamos firmes, porque o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra, o Senhor nos sustenta pela sua destra. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o Deus de Israel. Feliz é a nação no qual Deus é o Senhor. Amém? Deus é o Senhor exatamente da nação no qual o Senhor escolheu. Amém? Somos escolhidos de Deus para vivermos o reino de Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Somos peregrinos aqui na terra. A palavra de Deus busca o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Tudo temos que fazer com juízo e justiça, meus irmãos. Glória a Deus. E o Senhor reina sobre toda a terra. O Senhor é o nosso pastor. Glória a Deus. E nos guia por águas tranquilas, por pastos verdejantes. Glória a Deus, o Senhor que nos sustenta em todos os momentos, em todas as épocas. Aleluia, Deus que tem um povo escolhido, uma geração. Nós vamos passando os séculos, meus irmãos, e cada década Deus tem a salvação de um povo, aquele que desde o princípio, antes da fundação do mundo, escolheu um povo para ser santo. Glória a Deus. Fomos escolhidos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Glória a Deus. E Deus deixou estabelecido todas as coisas para que cumpríssemos nele toda a obediência. Nós precisamos obedecer primeiro as Escrituras Sagradas. Nada está além das Escrituras, meus irmãos. Glória a Deus. Deus estabelece os juízos e a justiça sobre a terra, para que os homens realmente estejam sujeitos a toda a autoridade. Amém? Todos os homens devem estar sujeitos à autoridade no qual Deus constituiu exatamente para que os homens vivam em paz. Então, Deus deixou estabelecer os juízes desde o princípio, meus irmãos. Então, nós vemos como Josafá disse para o juiz, que eles julgavam da parte de Deus, não dos homens. Amém? Precisamos viver este exato momento. Tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é honesto, meu irmão, tudo aquilo que Deus estabeleceu para que haja justiça, para que haja igualdade, para que haja equidade, meu irmão, isso é o próprio Deus que estabeleceu. Então nós precisamos entender, meus irmãos, e passarmos além daquilo que traz algum tipo de injustiça, não é de Deus. Nós temos um Deus de equidade, um Deus de justiça. O seu trono está estabelecido sobre a justiça, a verdade, meus irmãos. E o reino que nós vivemos é um reino celestial. E o Senhor nos chamou para nós vivermos debaixo deste reino celestial, porque o Senhor estabeleceu todas as coisas. E eu digo, meus irmãos, nós como cristãos, nós como filhos de Deus, nós que temos o Espírito Santo, cabe a nós buscar o reino de Deus, amém? E a sua justiça em primeiro lugar. Então, nós vemos no livro de Atos, depois que Jesus, ele ressuscita, a maior preocupação Israel, a volta do Messias para restabelecer exatamente Israel como um poderoso reino terrestre. E depois da ressurreição, lá no livro de Atos dos Apóstolos, amém? Glória a Deus. Quando Jesus diz, livro dos Apóstolos 1:5 diz assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? E disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E quando
dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. Estando com eles, com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para os céus viste ir. Amém? Glória a Deus. Nós vemos que depois da ressurreição de Jesus, os seus discípulos viram a glória de Deus, viram exatamente Jesus ser crucificado, morto, sepultado, e depois eles veem Jesus ressuscitado depois do 3º dia. Glória a Deus. Então, isso lhes assegurou que Jesus ia estabelecer. Eles achavam que Jesus ia estabelecer o reino de Deus, o reino de Israel novamente naquele momento. Glória a Deus. Mas o Senhor Jesus lhe disse, amém? E disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há vir sobre vós. Amém? A virtude do Espírito Santo, meus irmãos. Nós precisamos entender que nós, como cristãos, somos peregrinos na terra, meus irmãos. Nós temos que se voltar ao reino dos céus. Glória a Deus. Ao reino de Deus. Então, nós não conquistamos nada pela força, nós não conquistamos nada pela imposição humana, meus irmãos. Esse é o maior problema dos homens, tentar guerrear na carne. Tentar guerrear, meus irmãos. A nossa guerra não é contra a carne. A nossa guerra é contra todas as hostes espirituais do mal, meus irmãos. Se nós vamos buscar dentro de homens de Deus, o próprio rei Josafá, quando ele se viu cercado pelos exércitos inimigos, ele foi orar a Deus, meus irmãos, e Deus lhe deu livramento. Nós vemos Ezequias, quando estava cercado exatamente pelos seus inimigos, ele clamou a Deus e Deus os livrou, meus irmãos. A nossa força não está na espada, a nossa força não está em guerrear em palavras, mas o reino de Deus, a igreja, nós que somos constituídos como homens e mulheres de Deus, nós temos que orar, porque sabemos que Deus reina. E Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Aleluia. E nós precisamos buscar em Deus. Nós vemos que os discípulos de Jesus achavam que aquele era o momento exatamente de se estabelecer o reino de Deus na terra. Meus irmãos, Jesus simplesmente diz: vai e prega o reino de Deus, vai, se enche da minha virtude do Espírito Santo. Glória a Deus. Jesus disse: mas recebereis virtude do Espírito Santo quando vir sobre vós, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. Amém? Em todos os confins do mundo. Meus irmãos, eu quero que você entenda, o maior problema hoje, se nós nos deixarmos entrar pelas filosofias humanas, meus irmãos, nós fugimos exatamente da direção de Deus, do poder de Deus, e nós não podemos fugir da direção nem do poder de Deus, meus irmãos. Nós precisamos buscar o Senhor, o entendimento, porque o Senhor reina. O Senhor coloca os reis, destitui os reis, meus irmãos. E se o ímpio precisa, meus irmãos, governar, Deus preparou até o ímpio para o dia mau, meus irmãos, tá? Do mesmo jeito que Deus preparou Faraó, Deus preparou todas as coisas. Deus tem um propósito sobre todas as coisas, meus irmãos, todas as coisas. Nós que somos cristãos, nós temos que buscar nossa força em Deus, nós temos que buscar nossa direção em Deus, meus irmãos. Somos peregrinos. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Olha que tremendo. Amém? Está lá em João 18:36, quando Jesus precisava passar exatamente pela morte, pela crucificação, e quando os seus discípulos tentaram impor, o próprio Pedro tirou da espada, tentando ali livrar Jesus e cortando a orelha ali do genro
dos principais da sinagoga, de Maicon, nós vemos que Jesus, ele diz, amém, que o reino dele não era deste mundo. O reino do Senhor não é deste mundo, meu irmão. Aleluia, nós temos que buscar o reino celestial. A nossa força não está em príncipe, a nossa força não está em cavalos, meus irmãos, em carros. A nossa força está no Senhor. Sabe qual é o problema da igreja? Deixar de buscar a virtude do dom espiritual e buscar filosofia humana, entendimento humano. Meus irmãos, Deus reina e nós precisamos buscar o poder de Deus, a glória de Deus, meus irmãos. Aleluia. Sabe o que eu falo? Eu falo, vai passar uma geração, daqui uns tempos, tudo aquilo que você colocou uma força, isso vai passar, meus irmãos. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aqueles que esperam no Senhor, porque o mundo passa e as suas concupiscências também passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, meu irmão, permanece para sempre, glória a Deus, aleluia, nós vamos permanecendo, aleluia, porque esse é o reino de Deus, meus irmãos, porque aqueles que não são de Deus, meus irmãos, daqui a pouco eles somem, eles desaparecem, mas aquele que é instituído por Deus, meus irmãos, ele permanece, glória a Deus. E o Senhor nos chamou para sermos eternos. Nós somos eternos, meus irmãos. Você tem que colocar a sua força, não em príncipes. Você tem que colocar a sua força, meus irmãos, em Deus, buscar no Senhor, glória a Deus, aleluia. Nós somos peregrinos. Não temos lugar fixo nessa terra, meus irmãos. Peregrinos, glória a Deus, aleluia. Então é isso. O que é mais importante? Buscar o reino dos céus. Nós estamos aqui para buscar o reino dos céus, meus irmãos. Aleluia. Onde está o reino dos céus? Os fariseus interrogaram a Jesus. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, não venha o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, eis aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Amém? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo, meu irmão. Olha isso. O que é o reino de Deus, meu irmão? O reino de Deus é paz. O reino de Deus é alegria. Amém? O reino de Deus, meus irmãos, tem que estar dentro de nós, em paz, em paz. Nós temos que ter paz, paz com todos. Se possível, tende paz com todos. Amém? A palavra de Deus diz que nós, se possível, tende paz com todos. A paz, meus irmãos. Deus é um Deus de paz. Ele veio para trazer a paz. Glória a Deus. Nós lutamos contra todas as hostes espirituais do mal, meus irmãos. O Senhor nos levantou para lutar contra as trevas. Não guerrear na carne, não na espada, não na luta. Meu irmão, a nossa guerra é contra todas as hostes espirituais malignas, meus irmãos. Precisamos estar orando, exatamente, orando para que o Senhor realmente ilumine aqueles que estão colocados nos lugares de justiça, para que sejam iluminados. A todos que estão revestidos de autoridade sobre a terra, meus irmãos. A autoridade, ela não é feita por um homem, ela é feita por diversos homens, meus, porque Deus constituiu juízes sobre a terra, Deus constituiu governadores, Deus constituiu tudo, meu irmão, glória a Deus. Então esses homens têm que estar revestidos de uma sabedoria que vem lá de cima. E o Senhor nos ensinou a orar para que esses homens realmente, oremos para que todo que esteja revestido de autoridade, para que seja iluminado, para que governem bem, para que o povo não sofra, meus irmãos. Agora, nós precisamos orar, precisamos buscar a presença de Deus, mas não pega na espada e vai para a rua que isso não é de Deus, meu irmão. Aleluia, glória a Deus, porque aonde tem que estar o povo de Deus? Orando. O povo de Deus tem que estar orando, glória a Deus. O povo de Deus tem que estar buscando. O povo de Deus tem que estar revestido do poder e da glória de Deus, meu irmão e minha irmã, glória a Deus, aleluia. E eu vejo um povo guerreando na boca e não acontece nada, meu irmão. Só confusão. Nós precisamos entrar, porque o reino de Deus, o Senhor diz, vai, prega o reino de Deus. Mas receberei virtude quando vir sobre vós, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins do mundo. Amém?
Glória a Deus. E nós vemos, meus irmãos, que quando esta unção de Deus, ela desce sobre nós, nós temos o poder de Deus, nós temos a glória de Deus para manifestar este poder sobre a vida das pessoas, para libertar as pessoas. E nós precisamos ser usados por Deus para libertar as pessoas exatamente das ações mundanas. Porque nós vemos um povo que está cego, entregue exatamente à cegueira espiritual, porque o príncipe desse século cegou o entendimento deste povo, meu irmão e minha irmã. Glória a Deus. Nós precisamos buscar a presença, o poder, a glória de Deus em todo momento. Aleluia, porque o nosso poder vem lá de cima, o nosso poder vem lá do alto. E nós precisamos estar cheios desta presença. Como o Senhor diz lá no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas da mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Amém? Glória a Deus. É isso, meus irmãos. Quando Deus está realmente na nossa frente, quando Deus estabelece a sua vontade, a sua direção, meus irmãos, glória a Deus, você pode ter certeza de uma coisa: é o Senhor que está reinando ao nosso favor, é o Senhor que vai à nossa frente, é o Senhor. E eu digo, nós temos que buscar o reino de Deus, temos que buscar a glória, porque Deus está operando em todos os momentos da nossa vida, meu irmão. Glória a Deus. E eu digo, o maior erro das pessoas é tentar resolver as coisas pela sua força, pela sua capacidade, como está dizendo, se o Senhor não edificar, meu irmão, a casa, em vão trabalhos que edificam. Em vão trabalhos que edificam, meu irmão e minha irmã. Nós precisamos buscar o reino de Deus, precisamos buscar a sua justiça, precisamos ser revestidos do Espírito Santo, glória a Deus. Jesus é muito claro, Jesus disse, em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Meu irmão, quando você é nascido de Deus, quando você tem a longanimidade, quando você tem conhecimento da palavra, meu irmão, você é uma pessoa que não contende, você não é contencioso, meu irmão. Glória a Deus. Quando você realmente nasce de novo, você tem uma palavra da verdade, você tem uma palavra de justiça, meu irmão. Você não deixa sair palavra torpe, você não deixa sair palavrão da sua boca, você não deixa sair mentira da sua boca, meu irmão e minha irmã. Aquele que não nascer exatamente da água, aquele que não nascer do Espírito de Deus, não pode entrar no reino de Deus, meus irmãos. Nós vemos que as pessoas estão tentando tomar o reino terrestre, só estão esquecendo de nascer de novo para entrar no reino de Deus, meu irmão. A palavra de Deus, ela nos diz, como diz em 1 Pedro, amém? Pedro, ele diz, tendo purificado a vossa alma, amém? Pela obediência à verdade. Nós precisamos ter a nossa alma na obediência à verdade. Amém? Tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos uns aos outros de coração, porque fostes regenerados, não da semente corruptível, mas da semente incorruptível mediante a palavra de Deus, ao qual vive e é permanente. 1 Pedro 1, 22, meus irmãos. O apóstolo Pedro aqui está dizendo, meus irmãos, aleluia. E nós precisamos ter purificado a alma pela obediência à verdade. Onde está a verdade, meu irmão? Aonde está a verdade? A verdade não está em homens, nem em príncipes. A verdade está no Evangelho, meu irmão. A verdade está no Evangelho. Eu não posso ultrapassar aquilo que está no Evangelho. Eu preciso viver pelo Evangelho. O Evangelho diz que eu preciso purificar a minha mente, a minha alma, glória a Deus, a uma obediência. Onde está a obediência? A obediência a Cristo. Nós precisamos levar cativo os nossos pensamentos a Cristo. Porque em todo momento, meu irmão, nós precisamos amar. Deus não chamou a gente para odiar, Deus não chamou a gente para se destruir, pelo contrário, nós precisamos ter amor.
Nós precisamos amar. A palavra do Senhor diz para a gente até amar os nossos inimigos. Nós precisamos ter amor pelas vidas, meus irmãos. Aleluia. Precisamos carecer exatamente desta glória. Precisamos ter esta unção de Deus. Aleluia. Porque eu digo, meu irmão, os filhos de Deus, os servos de Deus, porque Jesus, ele nos deu toda a autoridade. Jesus, se aproximando, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E Jesus diz: eis que vos dou autoridade sobre todas as coisas, meus irmãos. Deus nos deu autoridade. Deus nos fez reis e sacerdotes. Eis que nenhum dom vos falta. Eis que vos enriqueci em tudo. Nós precisamos entender uma coisa, meus irmãos. Jesus nos libertou para sermos livres. Glória a Deus. Nós servimos a um reino celestial. Somos servos de Cristo, meus irmãos. Louvado é o nome do Senhor. Precisamos viver por este reino. Este reino que Jesus nos deu, ele nos deu autoridade. A nossa luta, meu irmão, é contra o sobrenatural. Os homens estão tão cegos, meus irmãos, que eles não conseguem enxergar que tudo o que envolve no mundo, meu irmão, há uma ação celestial do mal. Satanás está agindo exatamente para trazer o quê? Trazer a divisão, trazer a contenda, trazer a destruição, trazer o ódio, trazer a vingança. Mas o reino de Deus, ele é oposto a todas essas coisas. E o Senhor diz para a gente vigiar. Nós precisamos estar vigiando. Aleluia. Precisamos estar vigiando em todo momento, meu irmão. Eu digo, toda a confusão que acontece no mundo para tirar os teus olhos do verdadeiro caminho, da direção de Deus. Aleluia. Enquanto os corações, enquanto o mundo, enquanto o sistema do diabo, ele move exatamente nos corações e no sentimento dos homens, para deixar todos os homens perturbados, meus irmãos, criando falsas filosofias, falsas direções, meus irmãos. Os homens perdem tanto tempo discutindo coisa fútil, meu irmão, e esquecem de buscar o verdadeiro caminho. O verdadeiro caminho, meu irmão. É isso que o diabo está fazendo, e é isso que o diabo, a estratégia do diabo, meus irmãos, é trazer toda a confusão sobre o mundo, meus irmãos. Satanás, ele vai trazer toda a confusão para fazer principalmente aqueles que são escolhidos, meus irmãos. Pegar em espada, pegar em armas, meus irmãos, para tentar conquistar um reino terrestre. Meus irmãos, nós temos que buscar o reino dos céus, buscar as coisas que são lá de cima, não as coisas que são aqui de baixo, meus irmãos. As coisas que são lá de cima, meus irmãos, glória a Deus, porque eu tenho fé, eu creio, glória a Deus, que nós temos um Deus, que se um povo orar, um povo que se chama pelo meu nome, me buscar e orar, glória a Deus, aleluia, eu sararei a vossa terra. Agora, se a terra não está sendo sarada, meu irmão, se muita coisa está sobre a terra, você pode ter certeza que coisas erradas e contaminadas estão, meus irmãos, porque aqueles que professam o nome do Senhor, a Bíblia diz: aparta de toda injustiça. Aquele que professa o nome do Senhor, aparta de toda injustiça, aparta de toda iniquidade, meus irmãos. Então, se nós professamos o nome de Deus, se nós pregamos o Evangelho, se nós pregamos a justiça, meus irmãos, como que nós vamos andar com a injustiça? Como que nós vamos andar com as coisas erradas, meus irmãos? Aleluia! Porque o juízo começa pela casa de Deus. O juízo começa pela casa de Deus, meus irmãos. Aleluia! Porque nós precisamos ser revestidos desta glória, precisamos ser revestidos deste poder, precisamos ser revestidos desta unção de Deus. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia! Eu digo, a confusão vem e essa confusão passa e o Senhor reina para sempre e os homens vão ficar envergonhados. Xalabassuri andrecúbia. Porque essa vergonha vai vir, meus irmãos. Xalabassuri andrecúbia. Porque aquilo que não é de Deus, meus irmãos, ele não permanece. Mas aqueles que são de Deus vão permanecer, vão pregar a palavra, vão pregar o reino de Deus, vão pregar justiça, vão colocar em liberdade os cativos, meus irmãos. Vão curar os enfermos em nome de Jesus.
Jesus. Alabaxaramanácia. É para isso que o Senhor veio. O Senhor veio para reinar para o seu povo. Glória a Deus. Jesus veio estabelecer o reino dos céus sobre as nossas vidas, e nós já vivemos o reino dos céus, vivemos a glória, temos o poder que cura, o poder que liberta, o poder da unção. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Um poder sobrenatural, um poder de unção, meu irmão. Glória a Deus. Deus está chamando. É tempo de você se revestir do Espírito Santo, é tempo de você buscar a virtude do Espírito Santo, é tempo exatamente de estarmos limpos pela palavra, é tempo de estarmos santificados para a presença de Deus, porque o justo ora, meu irmão, o justo ora, quando o justo ora, meu irmão, glória a Deus, como disse Tiago, que Elias, que tinha as mesmas paixões que a nossa, os mesmos sentimentos que os nossos, meus irmãos, ele orou, e o Senhor ali moveu os céus, glória a Deus, e fechou os céus, e ele orou e o céu se abriu. E eu digo, meu irmão, quando o justo ora, glória a Deus, ele não precisa fazer barulho na rua. Quando o justo ora, meu irmão, o céu move, o céu move as ações, meus irmãos, glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, Deus de poder, Deus de glória, Senhor que está revestido de toda a majestade, é o Senhor que reina em todo momento, glória a Deus, aleluia. E eu digo, vamos permanecer firmes, meus irmãos, na palavra de Deus, vamos permanecer firmes, meus irmãos, no conhecimento, no entendimento. Nós precisamos exatamente estar revestido, não deixar mais nada nos roubar. Glória a Deus. Se nós precisarmos buscar, aleluia, ao Senhor, é Ele que nós precisamos, como diz: a ti elevo os meus olhos, tu que habites, assim como os olhos da serva atenta para as mãos do nosso Senhor, e os olhos da tua serva, as mãos da sua senhora, assim são os olhos que atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos fartos de desprezo. A nossa alma está extremamente farta de zombaria daqueles que estão à sua vontade e dos desprezos do soberbo. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos buscar o Senhor. Nós precisamos estar atentos, meus irmãos. Precisamos estar atentos, assim como os olhos do servo estão atentos para a mão dos seus senhores, meus irmãos. Nós precisamos estar atentos, aleluia, a vontade, a direção de Deus. Precisamos de buscar o reino de Deus, precisamos buscar essa justiça de Deus, meus irmãos. Precisamos viver com equidade. Deus é um Deus de equidade, meu irmão. Deus é um Deus de justiça, meu irmão. Não é porque nós somos de Deus, vamos fazer as coisas erradas, meus irmãos. Porque Deus, Ele não tem o errado por certo, não, meus irmãos. Nós podemos professar o nome do Senhor, mas nós precisamos viver a verdade do reino de Deus, precisamos viver a verdade do Evangelho, meus irmãos, precisamos viver a verdade do Evangelho. Não adianta eu professar o nome de Deus e falar mentira, não adianta eu professar o nome de Deus e estar no meio das contaminações, no meio da injustiça, meus irmãos. Nós precisamos viver a verdade do Evangelho. Precisamos viver a verdade do Evangelho, meus irmãos. Aleluia. E o Senhor está revestido exatamente da sua glória e manifesta sobre a vida daqueles que o buscam exatamente, porque todos aqueles que estão revestidos da glória de Deus, do seu poder, da sua virtude, a virtude do Espírito Santo, porque Deus dá discernimento aos seus santos, Deus dá discernimento, glória a Deus, porque o Senhor conduz o seu povo, Deus dá direção ao seu povo, porque nós somos um povo guiado pelo Espírito Santo, não somos um povo guiado pela carne, não somos um povo guiados pelo entendimento humano, meus irmãos, mas somos um povo que
somos guiados pela sua palavra. Somos um povo que somos guiados, meus irmãos, aleluia. Somos um povo, glória a Deus, porque precisamos buscar, meus irmãos, o entendimento, precisamos buscar o discernimento, precisamos buscar a unção de Deus, aleluia. Nós vemos que o próprio Salomão, quando ele foi escolhido ali para ser rei, ele não tinha sabedoria. Aquele homem foi buscar sabedoria em Deus, glória a Deus, e o Senhor lhe deu sabedoria, aleluia. Eu digo, meu irmão, nós precisamos buscar sabedoria em Deus, discernimento de Deus, não dos homens, meus irmãos, é em Deus, aleluia, porque os homens tentam nos levar para caminhos, meus irmãos, caminho do precipício, guias de cegos, meus irmãos. Nós não podemos entrar no caminho de guias de cegos, meus irmãos. Há muitos guias cegos que são sobre a terra, meus irmãos. Guias de cego que estão fazendo os homens andar no caminho terreno, meus irmãos, mas o Senhor nos chamou para andar no caminho celestial. Precisamos andar no caminho celestial, não no caminho dos homens, meus irmãos, mas no caminho celestial, porque, meus irmãos, nós temos só um que nos direciona. Nós só temos uma autoridade constituída espiritualmente sobre as nossas vidas, aleluia, que é o Senhor Jesus, meus irmãos, aleluia. Nós só temos um pastor, nós só temos um guia, meus irmãos, e Ele nos deu o Espírito Santo. Precisamos estar revestidos do Espírito Santo. É o Espírito Santo, meu irmão, glória a Deus, porque aqueles que estão revestidos do Espírito Santo, aqueles que têm o discernimento do Espírito Santo, meus irmãos, eles estão exatamente vivendo o reino de Deus aqui na terra, vivendo a unção de Deus aqui na terra, estão cheios do poder e da glória de Deus, meus irmãos. Louvado e engrandecido seja o Senhor. E eu creio, meu irmão, que Deus é um Deus que veio para tirar a confusão de muitos, meus irmãos, que estão perdidos, sem orientação. O Senhor veio para te orientar. Busca o meu reino e a minha justiça, diz o Senhor. Se enchei-vos da minha palavra, glória a Deus. Busca as coisas que são lá de cima, não as coisas terrenas, mas as coisas, meus irmãos, as coisas celestiais. Se revestir de toda a bondade, de todo amor, de toda a longanimidade. Enchei-vos desta equidade. Precisamos fazer justiça. Precisamos, meus irmãos, acolher aqueles que estão sendo destruídos pelas obras malignas, meus irmãos. Esta guerra que nós temos, libertar aqueles que estão cativos por Satanás, aqueles que estão cativos pela enfermidade do diabo, meus irmãos. Foi para isso que Jesus veio. Jesus não veio exatamente para tomar um reino terreno. Jesus veio para libertar os cativos das mãos do diabo. Jesus diz que se manifestou para desfazer as obras do diabo. Jesus se manifestou para desfazer as obras. Jesus se manifestou para curar os enfermos, libertar os cativos. Meus irmãos, Jesus, ele veio exatamente, nos deu esse poder e disse: vai, prega o reino dos céus, vai, prega o reino dos céus, liberta aqueles que estão sendo levados à morte, liberta eles da escravidão de Satanás, liberta, desfaz as obras do diabo. Mas o Senhor disse: revestir de toda a armadura de Deus para desfazer as obras do diabo. Meus irmãos, nós precisamos estar revestidos da verdade, precisamos estar revestidos exatamente com a palavra da verdade, precisamos estar revestidos da justiça, porque Deus opera. O Deus que nós temos é um Deus de equidade, é um Deus que opera para aqueles que permanecem na justiça. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Não confieis em príncipe, meus irmãos, mas confia no nome do Senhor, porque o Senhor é aquele que cura, o Senhor é aquele que liberta, aquele que te enche. Glória a Deus, busca no Senhor, é no Senhor que vem a nossa força, é do Senhor que vem a nossa força, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Deixa os homens nas suas confusões, mas nós estamos pregando o reino de Deus e vamos pregar a verdade de Deus, a justiça de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Tu és o Deus que opera até agora,
Tu és um Deus que opera a verdade, Tu és um Deus que opera a justiça, meu Pai. Confundidos sejam todos aqueles, Pai amado, que se opõem à Tua verdade, Pai amado. Em nome de Jesus, Xalabassuriandarecóbia, move neste momento, Pai amado, abre os olhos daqueles que ainda não têm entendimento, não têm visão celestial, meu Deus, porque muitos só olham para baixo, mas Tu abriste os nossos olhos para enxergar o Teu reino, viver para a Tua glória. Aleluia, Tu és o Deus que cura nesta manhã, Tu és um Deus que liberta, Tu és um Deus que enche de poder e de glória o Teu povo, meu Pai. Levanta o povo forte, levanta o povo, meu Pai, ousado pelo Teu Espírito para derrubar toda a afronta do adversário, toda a obra do maligno. Senhor, que toca nessas enfermidades e haja cura neste momento, que liberta, Senhor, essas vidas, Senhor, da escravidão do pecado, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. E nós vamos ficando por aqui, você fica com esta palavra e Deus te abençoe em nome de Jesus, amém.